Já que estamos falando sobre reforma da Previdência, a opinião, os comentários de Vera Magalhães aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia para você, para todo mundo aí, para quem está nos ouvindo e nos assistindo nesta sexta. Ô Vera, nos bastidores e também nas declarações que foram dadas ontem, a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, admitiu que o governo pode abrir mão do benefício de prestação continuada e também da aposentadoria rural na reforma da Previdência, mas não mais do que isso. Será possível negociar só esses dois itens ou o Centrão, principalmente, pode cobrar mais alterações, Vera? Pois é, Thiago, esses dois itens que a líder admitiu que podem ser negociados são aqueles que, desde que a reforma chegou ao Congresso, vários partidos, não só do Centrão, também o PSDB e outros, já dizem que seriam difíceis de permanecer no bojo da reforma, porque não dizem respeito exatamente à aposentadoria, né? O benefício, por exemplo, o BPC não diz respeito exatamente à aposentadoria, ele está em outro guarda-chuva da assistência social e que então seria difícil de defender por atingir justamente aqueles mais pobres, aqueles que são tão desassistidos que nem conseguiram contribuir exatamente para a aposentadoria. E que a aposentadoria rural, pelas características específicas, tem também mais a cara de programa social do que de previdência. Então, são dois itens que já estão dados como certo que serão retirados. Eles correspondem, pelas estimativas do governo, a algo que equivale a um pouco mais, eles justamente com as mudanças que vão ser feitas no abono salarial, correspondem a um pouco mais de 200 bilhões. Então, se esses itens forem retirados da reforma, a gente estaria falando numa economia de pouco mais de 900 bilhões de reais, não chegaria a um número mágico de 1 trilhão, mas estaria mais ou menos dentro daquilo que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Onyx Lorenzoni, em entrevista nessa semana, estimaram que pode ser o número final realista da reforma. Mas veja bem, a gente está falando em algo antes mesmo de a reforma chegar à comissão especial, portanto, antes de começar o que é o pra valer da discussão de mérito. Se o governo já está admitindo essa perda de massa muscular antes mesmo da coisa começar, a gente pode imaginar que esses outros partidos vão tentar sangrar mais a reforma, seja por questões ligadas realmente à Previdência, mas principalmente por questões políticas. O Paulinho da Força explicitou num palanque essa semana que a ideia é aprovar uma reforma que faça com que se resolva o problema de curto prazo aí das contas públicas, mas não dê ao Bolsonaro um grande capital político para se reeleger em 2022. Se a régua for essa, que é bastante antirrepublicana e que mostra que a Câmara segue presa ali aqueles valores antigos da política, usando projetos importantes como moeda de troca, aí a perda na reforma pode ser ainda maior. Por isso é importante que a sociedade esteja consciente do que está sendo discutido, consciente dos números, consciente de quanto cada retirada dentro do projeto pode fazer com que ele sangre e com que ele fique menos robusto. Então, nesse aspecto, campanhas como a da Jovem Pan são importantes para manter o assunto em evidência, fazer com que ele chegue àqueles que compreendem menos de economia e compreendem menos dessas questões fiscais, atuariais, que são realmente difíceis, que você mexe com números que são bastante difíceis de levar ao dia a dia das pessoas, mas que, no fundo, o que vai valer são essas moedas políticas, como a gente está vendo, Thiago. Agora, Vera, o fato é que diante dessas incertezas políticas começam a oscilar, né, as previsões de ganhos com a reforma e também o prazo para que a reforma seja aprovada. Tem aprovação na Câmara, depois no Senado. É uma longa tramitação. Quais são os prognósticos realistas para isso, hein, Vera? Pois é, essa foi uma pergunta feita por um ouvinte para a gente no 3 em 1 ontem. E eu não estive entre aqueles que cravam que a reforma passa esse ano, Thiago. Por quê? Porque qualquer atraso, e já houve um atraso de mais de um mês na CCJ, como eu já mostrei, em relação ao cronograma inicial, que previa uma aprovação na semana ali de 15 de março. E o que aconteceu?
uma aprovação final na CCJ já em meados de abril, já houve uma perda de um mês. Então, tudo isso vai sendo amplificado à medida que as etapas vão se sucedendo. Agora, a gente tem uma etapa que, por si só, já é longa, porque ela prevê várias audiências públicas, tem muitas sessões, você tem aí prazos que correm, você tem apresentação de muitas emendas, então já se fala em algo como mais de um mês na comissão especial, isso se tudo correr bem. Com isso a gente já está chegando ao final desse semestre, o que joga a expectativa de aprovação no plenário da Câmara para o segundo semestre, o que não estava no cronograma inicial do governo. Isso deve fazer com que o Senado gaste ali o segundo semestre também nessas discussões. Se a proposta sofrer alterações no Senado e tiver de voltar à Câmara, como prevê a Constituição, prevê os regimentos das casas, a gente já está falando em jogar a aprovação final e a sanção da reforma para o ano que vem, para o primeiro semestre de 2020. Portanto, era bom que governo e Congresso percebessem que esses atrasos, que essa delonga joga a reforma lá para frente e com ela toda a expectativa de investidores, de bancos, de destravamento da economia, e aí tentassem equacionar uma base, equacionar uma articulação política que permitisse correr dentro dos prazos previstos, claro, mas sem a delonga que a gente tem observado na tramitação da reforma. Tiago. Vera Magalhães, estaremos acompanhando os seus comentários ao longo da programação da Jovem Pan. Bom fim de semana e até segunda. Até segunda-feira e um ótimo jornal para vocês.